Mensagem do dia 12 de março de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Caminhamos pela vida, envidando esforços para que as coisas se realizem ao nosso redor, exatamente da maneira como idealizamos. Acontece, porém, que em um belo dia começamos a compreender que mais importante do que o fato de as coisas acontecerem exatamente como idealizamos, é aprendermos a nos posicionar em alinhamento com o fluxo natural da vida. É desenvolvermos a capacidade tanto de receber o que a vida reservou para nós em experiências libertadoras, quanto de entregar aquelas situações cuja missão já foi concluída, cujo ciclo de experiência já se encerrou. Este novo entendimento que surge em nosso interior vem acompanhado de um sentimento de paz e de serenidade e traz consigo um alívio em nossa mente, no que diz respeito às preocupações cotidianas que costumávamos cultivar relativas ao controle do que estava ocorrendo em torno de nós e também relativas ao nosso futuro. Com esta nova forma de compreender a dinâmica da vida, aquilo que parecia ser uma luta constante ou um peso que deveríamos arrastar, se dissolve completamente, enquanto nos entregamos de corpo e alma à experiência libertadora que a vida reservou para nós. Partimos do princípio que sempre há como melhorar a situação pela qual passamos, nem que seja apenas pela mudança da nossa postura diante da mesma, que surge a partir do novo entendimento que alcançamos acerca dos fluxos naturais da vida. Para melhor entender a essência deste processo, vamos trazê-lo para o reino vegetal. Imaginem vocês uma situação na qual uma pessoa deseja se alimentar do fruto de uma árvore, quando esta é apenas um brotinho e apresenta apenas um ramo principal e algumas poucas folhas, nada mais. A pessoa investe um tanto de energia, de tempo e de dinheiro na aplicação de técnicas diversas, com o intuito de fazer brotar ali o fruto que deseja comer neste momento. Mas nada de diferente acontece com a planta, que não seja o seu crescimento natural e o aumento da quantidade de folhas. A pessoa se angustia, se entristece, se aborrece, discute com a planta, fica sem ter contato com ela por uns tempos, enquanto o tempo passa e a planta vai crescendo naturalmente. Vez por outra, a pessoa visita a planta e se chateia com ela, porque ainda não vê fruto algum. Mas mesmo assim, contrariada, realiza a adubagem da planta e mantém os cuidados necessários para a sua existência. Um belo dia, porém, ao visitar a planta, a pessoa observa a existência de uma delicada flor, o que a deixa mais chateada com a planta, pois onde já se viu manifestar flor no lugar no qual esperava encontrar o fruto. Desta vez, ela fica tão frustrada com a planta que comenta com algumas pessoas sobre a sua frustração, pois parece que nada dá certo para ela. Então, uma pessoa de suas relações lhe explica que o fruto que ela deseja comer virá a partir das flores, pois assim acontece na natureza. Como eu nunca havia percebido isso? Será que faltei justamente no dia que explicaram esse processo na aula de ciências? Pensou a pessoa que cuida da planta.
ela decide voltar para casa e observar a planta com mais atenção. Foi aí que ela observou que a planta havia crescido muito, se enchido de galhos novos, de inúmeras folhas, e que junto com aquela flor que ela viu, estavam brotando inúmeras outras pequeninas. A pessoa ficou contemplando a planta por um bom tempo, em silêncio e quietude, sem pressa, como nunca havia feito antes. E foi assim que sentiu que as informações chegavam em seu coração, como se a planta lhe explicasse o seu próprio processo natural de desenvolvimento, pois ela revia em sua mente todos os passos que deu com a planta desde a sua aquisição, até chegar neste momento, no qual aprendia a contemplar as flores como sendo o prenúncio do fruto que ela desejava alcançar. Naquele momento, ela percebeu que não adianta ter pressa com a natureza, pois a vida flui naturalmente em ciclos. E enquanto ela se aborrecia e se desgastava emocionalmente com a planta, esta seguia tranquilamente o seu destino, sem contatar com expectativa alguma que não fosse apenas o seu existir diante da natureza. Ao contemplar novamente a flor que surgiu na planta e que a deixou chateada, ela achou a flor bonita e compreendeu que esta flor veio abrir o caminho para a chegada do fruto no futuro. Então, ela sentiu gratidão pela flor, pela planta e pela natureza. E foi nesse momento que ela se lembrou do Criador de todas as coisas. Nesse instante, uma paz indescritível se alojou em seu coração e ela se emocionou profundamente, pois somente agora se dava conta que não estava contando com a presença de Deus como o grande arquiteto da vida, como o maestro dos fenômenos naturais que acontecem em todos os dias de nossa existência. A pessoa respirou profundamente, como quem toma o hálito da vida pela primeira vez, e se permitiu viver intensamente o que aquela singela experiência lhe trazia em lições profundas de vida. Foi assim que ela pôde perceber o modo pelo qual atuava na vida, sempre correndo com tudo, sem muita paciência para o que não estava funcionando bem aos seus olhos, sem procurar compreender a dinâmica natural das pessoas com as quais convivia, nem tampouco respeitar o tempo de amadurecimento de cada uma. Foi com esta experiência que ela compreendeu que, da mesma forma que agia para com a planta, querendo colher o fruto muito antes do momento no qual a planta pudesse ofertá-lo naturalmente, estava agindo com as pessoas e com os processos da vida, sem respeitar, compreender e aceitar o amadurecimento natural de cada um. Agora que ela havia recebido ensinamentos profundos a partir da interação singela com uma planta, imaginava o quanto não poderia receber, caso se permitisse ouvir mais as pessoas e compreender mais os processos da vida. Assim é a vida, uma sucessão de experiências libertadoras para as quais podemos, caso assim o desejemos, desenvolver os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir, como nos alertava o Mestre Jesus. Fiquem em paz, amados seres, na paz que reside na semente, que um dia se descobrirá árvore frondosa,
carregada de frutos maduros, que guardam em si novas sementes de amor e de luz para compartilhar com toda a criação. Somos irmãos.